salve rubro-negros, bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fla. Eu tô aqui agora com Posse de Bola, programa raiz, Flamengo e Cruzeiro no Maraca ontem, empate, um resultado aceitável, mas o campeonato é longo e o que interessa é chegar na ponta na última rodada. Vamos conferir aqui o Posse de Bola com o Zé Trajano, Juca Kfouri, Tirone, Arnaldo, Mauro César e o Danilo Enzo. Crédito de imagem ao wall, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, chega com aquele like porque ajuda e eu agradeço. E vamos ver os pormenores desse jogo de ontem com relação ao campeonanato. E o jogo da rodada acabou não tendo gol, 0 a 0 Flamengo e Cruzeiro. Eu tô com o Mauro. Foi um jogo de briga, de coisa, mas foi um bom jogo, foi um jogo legal, gostei. Tá aí a classificação no campeonato, Flamengo ainda líder, segue líder, com seus 55 pontos e um jogo a menos, o Palmeiras com 2 pontos a menos. A verdade é a seguinte. E o Cruzeiro? E o Cruzeiro, em terceiro lugar. Quantos jogos a mais? 2 jogos a mais. É o trio que tá aí. Depois tem um vale, né? Entre o Cruzeiro e o Botafogo lá. Então a briga pelo título, pros mais otimistas, está entre os 3 ali. E detalhe, a situação do Palmeiras. Se ele vencer o jogo a menos, ele empata em pontos. Neste momento, ele tem mais vitórias do que o Flamengo, que é o primeiro. Imaginando que eles cumpram as vitórias com jogos a menos, ficaríamos com 58, 58, 51. Então essa é a condição, por isso que pra mim é só entre os 2. Perfeito. Então tá aí, e aí tem um vale depois do Cruzeiro ali. Oi, alguém chamou? O Palmeiras não tem mais vitórias. Não, terá se ele vencer o Flamengo. O Palmeiras terá mais vitórias se vencer o jogo atrasado com o Juventude. Exatamente. Mas antes ainda tem São Paulo e Palmeiras e tem Bahia e Flamengo. Isso mesmo. Ou seja, ainda tem esse jogo. Então a gente já tem muita. A pressa para dizer quem vai ser campeão em imprensa esportiva brasileira do Posse de Bola é tamanha que já está tentando projetar o que vai ser na data FIFA e ter uma rodada antes, com o clássico, com o São Paulo vindo de vitória e o Bahia, que ganhou do Palmeiras, recebendo o Flamengo. Os dois podem perder ponto e o Cruzeiro vencer o Sport e encostar. Tem razão. Mas nós estamos querendo fazer uma outra enquete. Vai ser na data FIFA. Calma, gente. Eu ia fazer uma outra enquete. O filme quem vai ser campeão brasileiro? Final, meu Deus. Quem você? Não, é demais isso. Vamos discutir o jogo. Vamos discutir o jogo de ontem e parar de pensar no depois de amanhã. Boa. Faremos isso. Que coisa. Bom dia, Trajano. Você pode agora falar... Pode colocar na tela de novo ali? Por favor, a enquete novamente. Eu ia fazer outra enquete. Eu falo que ela é negativista, essa enquete, porque colocou o pior. Tá. É o pior. Se eles a briga pelo título, pior problema... O que você está apontando? Não, nada. Aqui vai trocar o microfone do Juca, mas pode tocar a bola. Tá. Vai em frente. Então, na hora que você colocou o pior problema, não tem problema nenhum. Tem problema, como todo mundo tem. Não é? Por exemplo, ontem foi 0 a 0. O Flamengo jogou mal? Não. Cruzeiro jogou mal? Não. Não é? Então, vamos esperar. Essa coisa aí eu também eu acho que tem essa pressa toda. Eu não vejo pior. Eu vejo problema como todos os times têm. São Paulo tá cheio de problema, o Botafogo tá cheio de problemas, não sei o quê. É isso, a vida é assim. Muito bem. Então não vou votar de novo. Não vai votar na enquete, ela já está aqui rolando a enquete. E olha, tem um vencedor, por enquanto, destacado, que eu não vou revelar quem é agora, daqui a pouco eu falo. Mas vamos falar do jogo? Então vamos falar do jogo, Mauro, você tem razão. Podemos falar de Flamengo. O microfone do Juca? Foi o Mauro na tela e troca o microfone. Vamos botar os melhores momentos aí de Flamengo e Cruzeiro. Ô Mauro, o fato sobre o jogo. Primeiro, o que você achou do jogo? Concordo com você, achei um jogo legal. O Flamengo tem 3 empates em casa, mas em compensação tem ido muito bem fora de casa. O que faltou ontem pro Flamengo ganhar? O Flamengo tem a melhor campanha em casa e fora. Melhor ataque e melhor defesa, ele lidera o campeonato. Então, assim, mesmo com alguns resultados que não são os melhores, acho que dos 3 o mais complicado foi o empate com o Grêmio, pelo que foi o jogo. Com o Vasco também, mas o Vasco ali, o clássico, como eu falei outro dia, o Palmeiras também não ganhou do Corinthians. Domingo São Paulo pega o Palmeiras. É uma outra mobilização, é diferente. Agora, ontem, um resultado normalíssimo. Com o jogo de Belo Horizonte, só não foi 1 a 1, porque o Léo Pereira cometeu um tolo pênalti no final. O Cruzeiro foi melhor, mas não foi tão superior. O Flamengo ontem teve mais chances, mas também não foi tão superior. Um jogo de 2 times fortes, 2 times que têm técnico com uma mentalidade parecida. O Felipe falou sobre isso, um jogo meio europeu. Você vê que o Leonardo Jardim é um português e o Felipe Luiz é um profissional forjado na Europa. Toda a mentalidade dele do futebol vem de lá.
Fosse um jogo de Premier League, a gente ia falar, pô, faltou alguma, foi bem disputado. Foi mesmo. Jogo muita marcação, muita competitividade. Um jogo muito difícil, com os jogadores criando situações de gol, até pela qualidade técnica. As defesas são defesas fortes, né? A melhor defesa do campeonato é a segunda melhor, junto com a do Palmeiras. Então foi um jogo disputado, que era um jogo, se sai um gol, um jogo de 1-0. Não é jogo de muita chance de gol. E mesmo com jogadores sem serem brilhantes, conseguiram criar algumas situações. Ontem, depois do jogo, o que tinha de torcedor do Flamengo, torcedorzinho de rede social, esses malas, Flamimimi, reclamando do Samuel Lino, que jogou mal. E mesmo jogando mal, ele deu o passo de cabeça para a Arrascaeta chegar atrasado, não fazendo 1-0 do primeiro tempo, e ele obrigou a defesa mais difícil do Cássio. Então, estou falando de jogadores, Matheus Pereira não foi brilhante, mas quando ele pegava na bola, mesmo o Cruzeiro muitas vezes jogando atrás, a não ser dos momentos que subiu a marcação, que cria alguma coisa, dá trabalho, preocupa. Então foi um jogo de duas equipes que marcam forte, se defendem muito. No caso do Flamengo, assim como o Palmeiras, os times jogando muitas partidas em sequência não vão conseguir ter o desempenho ideal com esse calendário, ainda mais com aquilo que a CBF fez, sobrecarregando os dois com os jogos do brasileiro sendo puxados para frente, para a Copa do Brasil ser no final do ano. Então o que as pessoas esperam é algo que não vai acontecer. Não vai ter excelência com esse calendário, mas teve um jogo sim, bem disputado, bem brigado, que não foi brilhante, porque faltou gol. Porque o Plata, por exemplo, ele não conseguiu finalizar da melhor maneira, né? E acho que foi um jogo interessante de acompanhar. Não foi um jogo ruim. Agora, aqui no Brasil é assim, se as duas defesas fossem péssimas, goleiros ruins, engolindo frangos, e acabasse 3-3, nossa, que jogaço. Não é jogaço, é um bom entretenimento. Mas, tecnicamente, o jogo poderia ser um lixo, mas com muitos gols. Para lá, para cá, todo mundo errando, furada, né? Estilo Hugo Moura. Imaginem, por exemplo, se os dois times cometessem, cada um, 2 falhas do nível do Hugo Moura no segundo gol do Palmeiras, quarta-feira. Foi chutar com uma perna, acertou a bola com a outra, bateu no colega, sobrou para o adversário e pimba, gol do Flaco Lopes. Imaginem 4 lances desse nível no jogo de ontem, e um jogo de 3-3, e 4 gols de falhas grotescas. Seria um jogaço? Não, seria um ótimo entretenimento, um jogo animado, com virada de placar de repente. Mas, tecnicamente, um jogo ruim. Não acho que foi um jogo ruim tecnicamente. Foi uma boa partida. Faltou gol, justamente porque as defesas foram melhores do que os ataques. Mas é isso. Acho que a expectativa, às vezes, das pessoas é um pouco distante do que o futebol pode oferecer. Eu não achei o jogo ruim, não. Para ser um jogo bacana, legal, perfeito, grandes jogadas que resultassem em gols. Aí nós teríamos um jogo com gols bem trabalhados, sem falhas grotescas, e uma partida bem disputada. Com uma arbitragem horrível, né? É impossível fazer marcação alta com um árbitro desse. E ele não tem critério, hora ele dá cartão, hora ele não dá cartão, para os dois times, tá? E permite a cera quando alguém quer cozinhar o jogo, não teve acréscimo, o Cruzeiro tinha um homem a menos, e aí conseguiu levar muito bem, porque a arbitragem é muito ruim. Esse acho que é o grande problema. O árbitro destoa daquilo que os jogadores podem apresentar em campo e os dois treinadores. Bom, Juca. Sim. O que faltou pro Flamengo? Quais os méritos do Cruzeiro? O Cruzeiro tá na briga, não tá? O Flamengo... Olha, Cura, você sabe que você tem meu apreço completo, meu carinho, meu afeto. Então não vou te dar a resposta que um dia eu dei pro narrador do SBT assim que eu comecei a jogar futebol na televisão. Então, Juca, como está vendo o jogo? Juca, o seu microfone de novo não está bom. Há um boicote contra você. Olha, tá vendo? Corinthians se cala aqui no programa. Eu queria fazer um acréscimo essa fala do Mauro, eu concordo muito com a visão dele do jogo. Se você notou durante o jogo a revolta do Saul e do Jorginho na hora das marcações de falta. Porque eles estão habituados a outro tipo de arbitragem, outro tipo de futebol. Sabe, ficamos indignados. Você está disputando uma bola, o juiz, paralisando o jogo. Pode reparar a revolta do Saul e do Jorginho, jogadores que o Saul jogou a vida inteira na Europa e o Jorginho também fez a carreira toda na Europa. E recém-chegados, né? O triste nessa história é que daqui a pouco eles vão se abrasileirando. Eles vão aos poucos se abrasileirando, vão entendendo como é que é, e daqui a pouco eles cavam falta, eles caem toda hora, e assim é o negócio. O Juca fazendo libras aqui. Arnaldo, vou até você enquanto o programa está diferente, a gente fala pelo ventríloco, não tem nada de ventríloco. Juca, escreve aí o que você quer falar, que a gente transmite aqui. Bilhetinho, faz bilhetinho, igual o Jânio Quadros. Deixa você falar, então, do seu Cruzeiro, Arnaldo, que você acha que tá na briga. Cruzeiro é demais. E também do Flamengo, o que você achou?
Tirone, sabe que é curioso? Não é meu Cruzeiro, né? Eu tô de azul, não é porque é meu Cruzeiro, é porque eu tenho assistido quase todas as partidas do Cruzeiro. A gente fica muito com os olhares, e é normal, com os mais midiáticos, chamativos, os mais ricos, né? E que alternam os espanhóis, como você, Palmeiras e Flamengo. E, aliás, o Palmeiras, no último mês, mostrou uma evolução muito grande. Mas o Cruzeiro vem numa mesma toada praticamente desde a terceira rodada do campeonato. Aquela partida do primeiro turno contra o Flamengo, ela estabilizou um time base que continua sendo repetido até hoje. É até um desafio, né, ao calendário brasileiro, você repetir praticamente em todos os jogos a mesma formação. É mais ou menos como o Leonardo Jardim faz com o Cruzeiro. Pode soar uma fórmula limitada, mas eu vejo um time muito interessante, time que não se acovarda e que tem algumas dificuldades quando pega equipes mais fechadas mesmo, e os pontos desperdiçados contra Ceará, Santos e a partida horrível que ele fez em São Januário contra o Vasco podem custar o campeonato, mas nos principais jogos contra os principais times, sempre dá jogo. Um pouco como o Mauro falou da mentalidade do Leonardo Jardim, mesmo não tendo um elenco tão fértil como tem o Felipe Luiz e o Abel Ferreira, né? O Cruzeiro ainda tem que fazer alguma coisa improvável, como, por exemplo, vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Ele vai visitar o Palmeiras também. Não é simples, mas a tendência, o Danilo fez a projeção, o Mauro também um pouco das próximas partidas, porque assim, não é que a gente está antecipando a final do campeonato, o que a gente está antecipando é o que vai acontecer até o grande confronto direto Flamengo e Palmeiras, né, os dois melhores, que vai acontecer daqui a pouquinho, não é no mês que vem, no ano que vem, não. O Flamengo joga 2 partidas até lá, e agora joga contra o Bahia e depois o Botafogo. São partidas difíceis em Salvador, e o clássico na volta da data FIFA. O Palmeiras joga São Paulo, Juventude, jogo atrasado, e Bragantino, e depois tem um jogo entre eles, entre os grandões, entre os favoritos. Nessa próxima rodada, tô falando a partir de amanhã, né, sábado já tem rodada, o Cruzeiro joga contra o Lanterna em casa, né, e o Mauro já apontou. Os jogos de Palmeiras e Flamengo são jogos difíceis, não são jogos simples. Eu acho que os dois são favoritos, mesmo fora de casa, mas são jogos difíceis. O Cruzeiro, em tese, vai fazer os 3 pontos. Mesmo que o Sport esteja lutando, né, dificultando. Então, por exemplo, se der empate em Salvador e empate no Morumbi, que são resultados normais, e o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro encosta um pouquinho nessa rodada, né? A rodada favorece o Cruzeiro em tese, né? Desde que ele faça seu serviço. Então eu acho que ele ainda não saiu na briga, e o impressionante a essa altura do campeonato, tem um terceiro envolvido na briga. E acho que essa é a grande virtude do Leonardo Jardim, seu trabalho até agora no Cruzeiro. O time dele tem consistência, né? E acho que nos jogos principais ele joga de igual, não tem essa, né? E foi assim que ele venceu os 2 confrontos contra Flamengo e Palmeiras como mandante no primeiro turno. Agora empatou no Maracanã, vai ao Allianz, mas ainda não está fora do campeonato. Eu só discordo da parte final, e esse é o calcanhar de Aquiles. Vai pegar o Sport. É nessa hora. Não quero ser descortês, mas quando eu estava estreando como comentarista no SBT, o narrador me perguntou: agora o comentarista Juca Kfouri, diretor da revista Placar, como você está vendo o jogo? E eu disse: com os olhos, Otávio, com os olhos. Você me perguntou o que faltou ao Flamengo. Gol. Gol. Faltou fazer o gol, essa coisa. Tá na nossa enquete. Existem bons 0-0, claro que existem. E acho que ontem não fugiu desta regra de um bom 0-0. Foi um jogo que você não podia tirar o olho da partida, um jogo tenso, um jogo bem disputado, um jogo com variações táticas. Agora, eu continuo ressentido com a coisa de como os nossos atacantes perdem gols. Não apenas do Flamengo e do Cruzeiro, mas como se perde gol no Brasil. Verdade que também
como os goleiros evoluíram, a gente sabe disso. E não apenas na hora de pegar pênalti, durante os jogos. E ontem, os 2 goleiros estavam numa noite feliz. Tanto o Cássio quanto o Rossi, que, aliás, de alguma maneira se redimiu de jogos em que, com a bola andando, ele não tinha ido tão bem. 70 e picos, 72 mil, né, pagantes, recorde do Campeonato Brasileiro, maior público entre clubes do Maracanã, desde do Nil Maracanã. Enfim, o jogo não me desagradou, ao contrário, mas eu fico com essa coisa. Eu acho que se perde muito gol no Brasil. É muita ansiedade e muito atacante que não olha para o que vai fazer. Fecha o olho, olha para o chão e bate. Não olha onde é que está o goleiro. Às vezes até a gente acha que o goleiro fez milagre, mas a bola foi em cima do goleiro. Danilo, por favor, ainda sobre Flamengo e Cruzeiro, seus pareceres. Um pouco dessa questão que o Juca falou da ansiedade, eu acho que está um pouco no que o Felipe Luiz falou na coletiva ontem. Só um parênteses, a torcida também tá meio ansiosa, né? Parte da torcida. Então, um pouco do que o Felipe Luiz falou na coletiva ontem, né? O Samuel Lino fez uma partida ruim, já vem a vaia, espero que ele não sinta a vaia, espero que ele continue indo para cima. Eu acho que isso é um pouco desse reflexo. As torcidas de modo geral, a do Flamengo, a do Palmeiras, especialmente, a do Cruzeiro acho que um pouco menos, mas a do Palmeiras e a do Flamengo, que estão mais, digamos assim, brigando nos últimos anos, elas têm ficado bem impacientes. Qualquer falha, qualquer lance que dá errado, já sente aquele burburinho ali no estádio, e o jogador ouve. O jogador que se influencia um pouco mais, certamente ele muda a decisão que ele tem. Então eu acho que a gente tem um pouco disso, né, nesses jogos que a gente tem visto, esse relato do Juca. Eu acho também que a partida, concordo com a análise dos colegas, que o 0x0, apesar do 0x0, foi um bom jogo. Acho até que o Cruzeiro conseguiu colocar o Rossi para trabalhar um pouco mais do que o Flamengo colocou o Cássio. Acho que o Cruzeiro jogou melhor do que vinha jogando, porque eu também assisto aos jogos do Cruzeiro, como disse o Arnaldo, e vi um Cruzeiro, por exemplo, perdendo do Vasco, sofrendo um pouco mais do que eu imaginava contra o Bragantino. Mesmo quando ganhou do São Paulo lá atrás, o São Paulo jogou muito bem contra o Cruzeiro no Mineirão. Eu acho que as 2 excelentes partidas recentes do Cruzeiro, que o Cruzeiro não deu margem nenhuma, foram os jogos contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Ali, realmente, o Cruzeiro foi superior nos 180 minutos. Mas nos outros jogos do Brasileirão, o Cruzeiro mostrou uma certa oscilação. Assim como o Flamengo tem mostrado uma certa oscilação, mas o Flamengo conseguiu cumprir seus objetivos, então fez um péssimo primeiro tempo contra o Corinthians, mas conseguiu a vitória. Foi muito mal contra o Estudiantes, mas conseguiu a classificação. E ontem fez um jogo bom, um jogo que contra o Cruzeiro não imaginava que fosse diferente, ia ser um jogo brigado, somou um ponto. Eu acho que o que a gente analisa mais ao longo são os jogos do Flamengo no Maracanã, que ele perdeu pontos que a gente não imaginava que fosse perder nessa sequência, nem tanto contra o Cruzeiro, mas mais contra o Vasco, apesar de ser clássico. Então eu acho que o momento, se o Palmeiras tivesse vencido o Bahia, a gente estaria aqui falando, caramba, o Palmeiras realmente está dando certo, está dando farol alto. Mas como o Palmeiras perdeu para o Bahia, fica tudo muito parecido. Mas na fotografia recente, essa oscilação dos dois, do Flamengo e do Cruzeiro, me chama a atenção na briga pelo título. Mauro, sobre essa turma toda, impaciência e tal, e aí foco em duas figuras, Pedro, que parece que vem numa má fase, e Samuel Lino, que parece estar sofrendo agora o que sofreu o Vitor Roque quando chegou. Não vai, é grosso, não serve pra nada. Um jogo que ele não foi bem, e assim mesmo, como disse o Mauro, participou de lances que podiam ter decidido a partida. Mas esse paralelo é interessante, né? Quando o Vitor Roque chegou, não servia também, era horrível. Mas diga lá, Mauro. São coisas diferentes. O Vitor Roque demorou a fazer o primeiro gol, né? E depois deslanchou. Então é natural que quando o jogador, que é um goleador, um centroavante, demora a marcar o gol, isso vira tema a ser abordado. O Samuel Lino faz bons jogos, só que ele joga todo jogo. Aí o Felipe Luiz acho que precisa dar uma descansada nele. Ele joga todo jogo. A bola passa muito por ele. Ele é um jogador que recompõe muito defensivamente, ajuda muito quando o time não tem a bola. E ele gera jogo o tempo todo. É que o torcedor não presta atenção nesses detalhes muitas vezes, especialmente esse torcedor mala que você está destacando, Tirone.
cara chato, mala, que reclama de todos os jogadores, que acha que o time dele vai chegar lá e vai amassar qualquer adversário. São pessoas sem noção. Ontem ele jogou muito mal, na minha opinião. Mesmo assim, participou de 2 lances. Mas essa turma que fica reclamando de tudo, acho que não merece muita atenção, não. O pessoal reclama de tudo, nunca tá bom. Eu acho que eles não entendem o que é o futebol. E imaginam que só ter o dinheiro já basta. Não basta ter o dinheiro. Você vai ter bons jogadores, mas o adversário também tem dinheiro. No caso do Cruzeiro, o dono tem dinheiro, tem bons jogadores, um ótimo técnico, e é um adversário difícil, o jogo é difícil. Para os dois é difícil. Eu acho até que o Flamengo criou mais chances que o Cruzeiro. A defesa mais difícil do jogo foi do Cássio, né? Na cabeçada do Samuel Lino, por sinal, mesmo não jogando bem, apareceu nesses momentos. E o resultado absolutamente normal de um jogo, um bom jogo. Bom jogo. Não foi excelente, como eu falei, mas foi um bom jogo. Mas a nossa visão aqui no Brasil é isso. Uma pelada com vários gols é um jogaço, né? Com um festival de erros defensivos. E uma coisa que eu queria falar, essa questão que foi falada agora pelo Arnaldo do Fabrício Bruno, ela não vem ao caso agora, né, gente? Daqui a 2 rodadas. Contra o Atlético Mineiro, ele não vai jogar. Aí sim, o Ancelotti prejudica o Cruzeiro, como prejudica o Corinthians com a ausência do Hugo contra o Santos. Mas o problema não é o Ancelotti. O problema é o Gustavo Alfaro, que leva jogadores do Palmeiras, é o Marcelo Bielsa, que leva jogadores do Palmeiras e do Flamengo, né? É o Nestor Lourenço, que leva jogador do Flamengo, é o BKSS, que leva jogador do Flamengo. São os técnicos sul-americanos que convocam jogadores vários das equipes brasileiras e desfalcam na data FIFA, porque dessa vez eles vão jogar do outro lado do mundo, né? Os times jogam no dia 15, o Brasil joga dia 14, por exemplo, né? Os que vão jogar mais perto vão jogar no México e nos Estados Unidos. Os que vão jogar mais longe vão jogar em Kuala Lumpur, na Malásia, Coreia e Japão. No caso, Brasil, Paraguai e Uruguai. Vão jogar do outro lado do mundo. E o Flamengo e o Palmeiras tem paraguaios, uruguaios, né? Só não tem brasileiro dessa vez. O Ancelotti fez uma convocação até que preservou times brasileiros, sem dúvida alguma. Mas o problema não é o técnico da seleção do Brasil, e sim o calendário da CBF, que mudou por enquanto, mas continuou com esse absurdo dos jogos grudados na data FIFA. Fala, Trajano. Não cabe a sua comparação com o Vitor Roque e com o Samuel Lino, sabe por quê? O Samuel Lino, logo que chegou, foi convocado para a seleção brasileira. Isso mesmo. Jogou 1 ou 2 partidas, foi para a seleção. Verdade. E o Vitor Roque não foi, pelo contrário. E estava jogando bem. Então só essa... não tem nada a ver um com o outro. Bom ponto. Só, Mauro, só para completar, infelizmente mudar de assunto, acho que é um cara importante para se falar. O Pedro. O que acontece com o Pedro? No outro jogo ele nem entrou contra o Corinthians. Ontem ele entrou, não foi bem. Lá na Libertadores também fez uma firula lá, também não fez gol. Ontem, depois do jogo, tinha um torcedor falando: se o Pedro entra antes, ele faz um gol. Ele jogou contra o Estudiantes de saída, fez uma partida horrorosa. Não fez gol nenhum, jogou nada, jogou uma disputa, gerou uma jogada. Péssimo. E no jogo de ida fez um gol e depois fez uma jogadaça e perdeu o gol, foi displicente, um pouco soberbo naquela jogada. Então, assim, o Pedro não está numa fase boa, o domingo não foi utilizado, ontem entrou no final também, pouco acrescentou, tanto ele quanto o Gabriel, que entrou depois do lado do Cruzeiro. E está no banco porque o elenco do Flamengo é farto, o técnico fez uma outra escolha e a presença dele não garante nada. Mas é aquela coisa, se o negócio do cara é ficar reclamando do técnico, gente, tem vários torcedores do Flamengo em rede social tratando o Felipe Luiz como se ele fosse péssimo. Essas pessoas não são loucas, não dá para levar a sério. Agora o Pedro está no banco, ele está no banco mesmo. Como o Gabriel ficou no banco, o elenco caro, o jogador tem que se impor jogando bem, tecnicamente aparecendo bem em campo, participando bastante do jogo e no caso dele participando dos gols também. E ele não tem jogado bem. A próxima oportunidade que corra atrás e que jogue bem e recupere a condição de titular. Se tem uma coisa que eu gosto, assim, eu não gosto muito do fato do Felipe Luiz insistir com alguns jogadores e outros não terem chance. Isso acho errado. Por exemplo, o Bruno Henrique joga bem ou mal e está sempre tendo oportunidade. Acho que passa do ponto. Mas o fato do cara ter nome, ser um medalhão e quando vai mal ficar no banco, acho que mostra uma atitude firme de um técnico como deve ser. Agora, o Mauro, também tem uma coisa, né, em relação ao Bruno Henrique, que te confesso me surpreende, mas a torcida pede, né? A torcida pede. Chega num determinado momento, é coro de Bruno Henrique, é Bruno Henrique, é Bruno Henrique. Difícil segurar, né? Uhum. Memória afetiva. Memória afetiva, pois é. O Acho que é isso. O cara tem uma história no clube, identificação muito grande. E no imaginário do torcedor, ele vai entrar e vai resolver sempre. Acontecia isso com o Gabriel. Os Gabizetti achavam que ele tinha que jogar, ele não entrava, não fazia nada, mas queriam o Gabriel em campo. É isso. O Pedro também tem um pouco disso em alguns momentos. Ele tem uma história no Flamengo. Ele foi o personagem central no título de 2022 da Libertadores, artilheiro e tudo mais. Mas ele não vem bem.
Eu acho que não vem bem, não joga. A gente fala muito sobre os técnicos lá do exterior, como eles fazem isso, né? Pô, barrou fulano, botou Beltrano no banco e tal. É isso, tem que jogar. O elenco é forte. Flamengo e Palmeiras têm elencos muito fortes. Se amanhã o Andrés Pereira não jogar nada, o Abel Ferreira vai botar ele no banco. Mesmo sendo um ótimo jogador, como qualquer outro. Para citar um exemplo, tá? O Veiga tá no qualquer banco. Faz tempo que tá no banco. O Veiga tá no banco, bem lembrado. O Veiga jogo. tá no banco, tem história no Palmeiras pra caramba, tá no banco. É assim que funciona, elenco forte, o técnico vai lá e barra mesmo. Não cabem 18 em campo, são só 11. O Félix Torres também. Tá no banco. Tá no banco. Ó, Tá aí, galera. então, Um corte do posse de bola. Juca Kfouri, Zé Trajano, Tirone, Danilo, Enzo, Arnaldo. O Flamengo empatou, beleza. Foi um jogo muito físico. Ontem e o Flamengo empatou. Cara, tá bom, não precisamos reclamar. E como o Mauro, ele é sempre, como que se diz, rígido, bate forte. Os torcedores lá mimimi, incomoda muito ele. Cara, a gente tem que pensar, como flamenguista, no ponto positivo desse jogo. O menos ruim, ou resultado favorável, aceitável, é o empate. Se algum time que tivesse que fazer o gol era o Flamengo, que teve umas bolas que, meu Deus, aquela primeira bola lá que o Samuel Lino cabeceou pra dentro da grande área, a Arrascaeta chegou atrasado, pô, ali era pra ser um. Mas tá bom, cara, tá bom. É descansar o time, porque a impressão que dá é que o time tá cansado, joga muito, repete muito. Eu venho falando aqui nos outros vídeos e eles não comentaram aqui, mas eu queria ver, eu não sei como foi a resposta, se houve alguma pergunta na coletiva referente a isso. Por que o Felipe Luiz não usa as 5 substituições? É só isso. Se ele não usasse, beleza, mas ele pegasse no próximo jogo, por exemplo, contra o Bahia, colocasse lá mais 5 jogadores diferentes do que esses que entrou agora contra o Cruzeiro, tá, tudo bem, eu ia entender. Mas não, o problema é que ele não usa as 5 substituições, e lá contra o Bahia ele vem com isso, vamos dizer assim, com a mesma base do Flamengo. Entra Jorginho, Saul, os 2 Léo, ele vai mudar ali entre Varela e Emerson Royal, ou talvez o Alexandro. O Alexandro já vai ter que mudar mesmo porque ele tá suspenso. Mas geralmente ele vinha com o Alexandro de novo, aí vinha com o Arrascaeta de novo, Plata de novo, o Samuel Lino de novo, aí ele vai mudar ali entre o Pedro ou Bruno Henrique. É só isso minha questão. Eu acredito que ele tinha que rodar mais. Pô, deu ali os 10 minutos do segundo tempo. Roda. Por mais que o cara, que nem o Pedro, não tá resolvendo, que nem o Mauro falou, tá jogando ruim mesmo, jogou ruim, não tá merecendo por... Mas dá essa minutagem pros caras. Mas eu mesmo assim, a gente confia demais porque ele tem crédito, é o Felipe Luiz. Ele tem mérito pra fazer o que acha que deve. E quando vem o resultado a gente elogia, e aqui a gente tem que elogiar também, mesmo com um empate. Beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, dê sua opinião. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.